Oi, oi, oi! E aí, meu povo, como é que vocês estão? Bom, galera, seguinte, para quem não me conhece ainda, meu nome é Lauane, eu sou psicóloga clínica presencial na cidade de Franca, no interior de São Paulo, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e também supervisora e mentora de outros profissionais da psicologia. Hoje eu tô aqui gravando esse aulão, né, para falar um pouquinho sobre a importância do processo de psicoeducação sobre a terapia cognitivo-comportamental e sobre o modelo cognitivo-comportamental, que são duas coisas distintas. Eu irei te ensinar a realizar um bom processo de psicoeducação já na primeira sessão. E eu irei, inclusive, trazer nesse aulão aqui hoje alguns aspectos que são extremamente importantes nesse processo de psicoeducação. Muitos psicólogos se sentem ansiosos no primeiro encontro com o paciente, justamente porque precisa, né, falar do seu processo terapêutico para essas novas pessoas que estão chegando em seus consultórios. Então hoje essa será a nossa temática. Esse é um aulão gratuito que eu estou disponibilizando para algumas pessoas, tanto no grupo VIP do WhatsApp, quanto também eu irei disponibilizar esse aulão lá no clubinho da TCC, que é hoje, né, o clubinho exclusivo dos meus supervisionandos. Então, vamos parar de papo e vamos começar a trabalhar, porque eu preparei um roteiro bem cheinho aqui para vocês. Então, hoje aí eu espero que vocês saiam desse aulão com alguns recursos para melhorarem a primeira sessão de vocês em relação a esse processo de psicoeducação. Então, vamos lá. Para quem já está acostumado com as minhas aulas, né, com o meu formato de aula, sabe que eu sempre sigo um roteiro, justamente para eu não me perder e justamente porque tem muito conteúdo na qual eu preciso oferecer para vocês hoje. Então, seguirei aqui o meu roteirozinho. Eu sei que hoje nós não estamos no ao vivo, então não tem como eu interagir com vocês, mas a minha disposição em responder, em tirar dúvidas, está sempre disponível ali dentro do meu perfil no Instagram. O arroba do meu perfil, para quem ainda não está lá, é arroba Lauane C. Silva, Lauane com E no final. Galera, vamos começar. Eu separei esse tema de psicoeducação sobre a terapia e sobre o modelo cognitivo para pacientes que ainda não conhecem o processo terapêutico em TCC, ou seja, para aquele paciente que acabou de chegar no seu consultório. E se você ainda não fez esse processo de psicoeducação com alguns pacientes que você já tem, tá na hora de fazer. Então, separe aí, né, aqueles pacientes na qual você gostaria de ensinar um pouquinho aí, tanto sobre a terapia quanto sobre o modelo cognitivo que acontece dentro da terapia cognitivo-comportamental. Sempre recomendo que os novos elementos que serão introduzidos ao processo terapêutico daqueles pacientes que não estão em terapia cognitiva, que sejam elementos introduzidos aos poucos e que você, terapeuta, vá utilizando o seu raciocínio clínico para fazer essa inserção no tratamento de maneira adequada. Sobre isso eu posso gravar em algum outro momento aí, um outro aulão só sobre esse assunto. Pessoal, por que é necessário psicoeducar os nossos pacientes sobre a TCC e sobre o modelo cognitivo? Bom, primeiro, é extremamente importante fazer esse processo de psicoeducação para o estabelecimento de vínculo, né? Só há vínculo, só há relação terapêutica se o paciente souber o que de fato está acontecendo naquele serviço que ele contratou. Então, um dos objetivos aí de realizar essa psicoeducação de maneira muito bem executada é o estabelecimento do vínculo. Gente, é impressionante o quanto, quando o paciente conhece o trabalho do terapeuta, o quanto ele se vincula, o quanto ele desenvolve a relação de maneira muito mais fácil, de maneira muito mais estruturada. Então, o primeiro ponto aí é o estabelecimento do vínculo. Segunda coisa, para o desenvolvimento e para a geração de esperança, eu sempre falo disso lá no meu perfil do Instagram. Uma terapia muito bem psicoeducada ao paciente, ali na primeira, na segunda sessão, faz com que esse paciente tenha uma visão de futuro, faz com que ele olhe para o futuro dele e veja ali um fio de esperança.
Então, quando ele conhece o método que será aplicado ou o modelo que o ser humano funciona, que é o modelo cognitivo que eu irei explicar daqui a pouquinho, faz com que esse paciente olhe para o futuro dele e entenda que, há o que fazer, eu posso resolver o meu problema. Então, quer dizer que você me oferece um método que irá aí me ajudar a resolver alguns dos meus problemas. Então, quando o paciente conhece isso, facilita essa geração de esperança já na primeira ou na segunda sessão. Faz também com que o terapeuta consiga mostrar ao paciente, aos seus clientes, a autoridade que ele tem no assunto. Quando eu sei psicoeducar, eu mostro ao meu paciente que eu sei o que eu estou fazendo, que eu conheço o meu trabalho de perto e que eu tenho algo a oferecer a ele. Então, uma boa psicoeducação gera também ali a visão do paciente sobre o profissional na qual ele está contratando. Então, essa geração de autoridade, essa demonstração do que você sabe fazer é extremamente importante nesse início terapêutico. Outra questão, né? O quarto ponto aí do porquê fazer esse processo de psicoeducação é porque faz parte do processo. Para quem já conhece um pouquinho da terapia cognitivo-comportamental, sabe que uma das nossas premissas, né? Uma das premissas básicas, inclusive, é ensinar o paciente. E já na primeira sessão eu quero que ele saia ali daquele encontro sabendo, né, algumas coisas, sabendo que ele tem um modelo cognitivo, sabendo qual é o método que eu irei aplicar nele. Então, faz parte do processo. A TCC exige do terapeuta esse princípio que é psicoeducar o paciente e ir ao longo do tratamento fazendo com que o paciente seja o seu próprio terapeuta. Então, faz parte da terapia, isso contribui para a melhora dele. O paciente só irá melhorar verdadeiramente se ele souber fazer algumas coisas e se ele souber aplicar aquilo que você está aplicando em sessão. É por isso que nós da TCC visamos a alta do paciente, né? A gente visa ali ajudar o paciente a caminhar com as próprias pernas. E isso só é possível porque nós temos o princípio da psicoeducação. E o quinto, para mim, um dos mais importantes, é o fechamento do contrato. Peraí, não me julga ainda não. Por que para mim o fechamento do contrato é extremamente importante? Porque eu só serei capaz de ajudar aquele paciente, eu só serei capaz de contribuir com a melhora dele se ele estiver em processo terapêutico. Então, o fechamento do contrato é essencial para que o tratamento continue. Então, um processo muito bem feito de psicoeducação na primeira sessão faz com que o seu paciente tenha o desejo de ficar no processo terapêutico com você, terapeuta. Tomar o meu cafezinho, né? Olha aqui, tudo sujo de batom. Vamos lá. Quando realizar o processo, né? Quando realizar essa psicoeducação da TCC e do modelo cognitivo? Gente, já na primeira sessão. Qual é a primeira sessão que eu estou dizendo? A primeira, aquele primeiro contato que você tem com o seu paciente. Hoje, alguns terapeutas fazem aí, né, utilizam da estratégia do cafezinho com o paciente antes dessa primeira sessão. O que é esse cafezinho? É aquela entrevista de 10, 15 minutos ali ao longo da semana no modelo, no formato online aqui, para apresentar o seu trabalho. Tá tudo bem, tá? Fazer, eu não vejo problema algum nisso, é uma estratégia que inclusive tem funcionado. Depois eu vou falar disso num outro aulão que eu pretendo oferecer aqui para vocês. Esse cafezinho, esses 15 minutos de apresentação do seu trabalho é um primeiro contato com o paciente. Ou se você faz a primeira sessão completa com o paciente, esse então será o seu primeiro contato com o paciente. Então, independente de qual é o modo que você utiliza, no primeiro contato é importante falar da sua terapia e do modelo cognitivo comportamental. Então, no primeiro contato, a gente já combina aqui que você irá fazer esse trabalho muito bem feito. E aí tem um ponto. Não é só na primeira sessão que eu irei falar da minha terapia ou que eu irei falar do modelo cognitivo. Um bom terapeuta cognitivo comportamental, ele está sempre psicoeducando. Ele está sempre trazendo o modelo à tona e os elementos, né, que compõem esse modelo cognitivo comportamental. Daqui a pouco eu vou citar eles aqui para vocês. Então, na primeira sessão é essencial e depois, nas outras sessões, faz parte do seu trabalho estar sempre psicoeducando o seu paciente.
eu sei que é difícil para nós compreendermos. Lau, como que eu vou falar toda a sessão sobre o modelo cognitivo comportamental para o meu paciente? Gente, falando, tá? Até porque o conteúdo da sessão, ele precisa estar sempre conectado com esse modelo cognitivo comportamental. Então, sim, na primeira e em todas as outras sessões. Gente, uma dúvida que sempre aparece é utilizado termos técnicos na psicoeducação? Gente, depende, né? Depende do para quem eu estou falando, né? Quem é o meu paciente, e depende também de como eu irei utilizar esse termo técnico. Então, é necessário fazer uma psicoeducação bem feita. E aí, quem irá ser criativo o suficiente de elaborar uma boa psicoeducação é você, quem está aqui me assistindo. Então, eu recomendo que você treine esse modelo de psicoeducação, que você construa ao longo do seu tempo, né, ao longo do seu treinamento, ou ao longo, inclusive, dos roleplays que você pode ir realizando aí com o marido, com o namorado, com a melhor amiga, que você vá, né, ao longo desse processo, desenvolvendo o seu jeitão de psicoeducar. Então, você é quem vai decidir quando utilizar um termo técnico ou não, ou quais são as palavras mais adequadas para realizar esse processo de psicoeducação. O importante é que esse processo seja colaborativo, que a gente siga aí o princípio do empirismo colaborativo e que você construa ao longo da psicoeducação de maneira construtiva com o seu paciente, né? Então, que você construa com ele esse modelo de psicoeducação. Então, você irá utilizar termos que você se sente confortável, formas na qual você acredite que fará com que o paciente entenda aquilo que você está ensinando. Então, eu sempre falo, abuse da criatividade. Use desenho se necessário, usa o desenho do modelo cognitivo, desenha no sulfitão para ele, usa o Canva, né, que está disponível aí gratuitamente para a gente utilizar, compartilha a tela com o seu paciente, mostra coisas para ele, use exemplos, analogias, faça com que ele entenda o que você está querendo dizer. Eu tenho uma frase aqui na minha cabeça que provavelmente não é minha, que eu peguei de algum lugar, que é: quando você for psicoeducar ou educar alguém em relação a qualquer coisa, a qualquer conceito, faça no estilo de psicoeducação que você faria para uma criança de 3 ou 4 anos. Que assim você garante o aprendizado do outro. É óbvio que nós não iremos ficar infantilizando os nossos pacientes, mas eu quero dizer que uma criança precisa entender o que você está dizendo, então você precisará ser criativo para ensinar esse adulto também a compreender aquilo que você está passando para ele. Então, seguindo aqui com o nosso roteirozinho, psicoeducar sobre a TCC e sobre o modelo cognitivo tem diferenças? Por que tem diferenças entre essas duas coisas? Vão pensando aí, enquanto eu continuo tomando meu café aqui pra gente continuar. Galera, por que tem diferença, né? Esses dois pontos. Porque, primeiro, a terapia cognitivo-comportamental, ela é um método. Ela é uma linha terapêutica, é um tratamento, é um estilo de abordagem, é um tipo de abordagem. É uma linha terapêutica que nós iremos abordar com o paciente ao longo do tratamento dele. Então, nós estamos falando da terapia em si. Então, eu acho importante que o paciente saiba disso, né? Eu gosto que os meus pacientes saibam o nome da terapia que eu estou oferecendo. Eu gosto que os meus pacientes cheguem em casa e contem para seus maridos ou suas esposas qual é o método que ele está adquirindo agora de tratamento para essa dificuldade que ele está enfrentando. Então, nessa primeira sessão, eu gosto de deixar muito claro o que é o meu método de terapia. Então, eu acho importante fazer esse processo. Agora, o modelo cognitivo, ele faz parte da terapia cognitivo-comportamental. Então, são duas coisas distintas. A terapia é a terapia. E o modelo cognitivo-comportamental é o modo na qual o paciente funciona, na qual o ser humano funciona. Então, é um elemento ali que compõe a natureza humana, enquanto a terapia é um método que eu irei aplicar. Então, eu acho importante distinguir essas duas coisas. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, nós iremos ali na primeira sessão, de maneira lúdica, de maneira dinâmica, de maneira bem facilitada, explicar esses dois conceitos. Então, vamos começar a aprender um pouquinho para vocês psicoeducarem os pacientes de vocês sobre essas duas coisas. O que é
a terapia cognitivo-comportamental? Gente, pegue um caderno aí e a caneta e façam essa pergunta para vocês mesmos. O que é a terapia cognitivo-comportamental? Responda com as suas palavras. Por que eu passo esse exercício nessa aula de psicoeducação para vocês, terapeutas? Quando eu fui começar, né, a atender os meus pacientes lá no meu 5º ano de faculdade, no meu estágio em terapia cognitivo-comportamental, alguns aqui já conhecem a minha história e sabem do que eu estou falando. Quando eu fui fazer isso, eu tive o seguinte pensamento: o porquê eu escolhi a terapia cognitivo-comportamental para mim, enquanto terapeuta, trabalhar com os meus pacientes? Por que eu escolhi ela? O que essa TCC tem de bom aí, né? O que ela me oferece? Então, diante dessa resposta, eu desenvolvi a minha psicoeducação. Por quê? Eu tenho uma brincadeirinha que eu falo para os supervisionandos, que é: a TCC, ela se vende. Ela se faz boa, porque ela é boa. Então, os elementos que a compõem me demonstram ali do porquê que é importante que meu paciente conheça o método. Então, eu, como terapeuta, sei disso. Então, quais são as coisas que você, terapeuta, mais gosta na TCC? São essas coisas aí que você irá apresentar ao seu paciente na primeira sessão. Então, por que você gosta dela? O que seu método oferece? O que a sua linha, a sua abordagem oferece para você, terapeuta, e para o seu paciente? Então, elenquem aí no caderninho de vocês essa própria visão da TCC para que vocês tenham a habilidade de falar dela. A gente só fala bem daquilo que a gente conhece e a gente só fala bem daquilo que a gente confia e daquilo que a gente gosta verdadeiramente. Então, pensem em vocês primeiro, né? O que vocês gostam aí da TCC. Então, eu gosto de explicar para o meu paciente que a TCC é um método na qual eu trabalho, é o estilo, né? É o método, é a abordagem, é a linha terapêutica que eu escolhi tratar os meus pacientes. Eu gosto de dar ênfase nessa palavra tratamento para que eles entendam que o que eu estou fazendo ali não é um mero diálogo, não é uma mera discussão, por mais que pareça, mas não é. É um tratamento, tudo ali tem um objetivo. Então eu deixo muito claro para ele que tudo que acontece nos nossos encontros faz parte, né, da minha terapia, da linha de tratamento que eu sigo com os pacientes. Nesse momento, eu gosto de perguntar para o meu paciente: você já ouviu falar em abordagens da psicologia? Você já conhece alguma? Você já fez terapia, né? Como que foi a sua terapia anterior? Como que era? Você sabe o nome na qual a sua terapeuta trabalhava com você? Então, eu gosto de fazer nesse formato construção. Lembra que eu falei mais cedo? Eu acho extremamente importante o meu paciente participar da minha sessão, desde a primeira. E a gente faz isso ao longo do tratamento, né? Porque nós trabalhamos aí com esse princípio da colaboração. Então, o tempo todo eu construo essa linha de raciocínio com os meus pacientes. Então, eu sempre pergunto para ele, né? Você conhece? Você já ouviu falar? O que você imagina que é a terapia cognitivo-comportamental? Quando você escuta esse nome, o que te faz pensar? Percebe que eu já estou utilizando elementos da minha terapia ali, nesse momento de psicoeducação. Olha, quando você escuta terapia cognitivo-comportamental, o que isso te faz pensar? O que você acha que pode ser? Você já leu em algum lugar? Então eu gosto aí de fazer qualquer processo de psicoeducação, eu gosto de fazer no modelo de construção, né? Até tem uma aula lá no clubinho da TCC, que é a comunidade exclusiva dos supervisionandos, que eu falo sobre a psicoeducação de conceitos além da TCC. Então, eu sempre cito que todo o processo de psicoeducação é importante que ele aconteça nesse modo colaborativo, nesse formato descoberta guiada. O paciente vai descobrindo coisas ao longo da sessão. Então, faço primeiro esse movimento. Depois, eu gosto de psicoeducar o meu paciente sobre as 3 palavrinhas que compõem a terapia cognitivo-comportamental. E aí, de novo, construam com os seus pacientes o significado dessas 3 palavras. Então, você vai verificar com ele o que ele imagina que possa ser a palavra terapia. O que é terapia? O que é terapêutico? Aqui, gente, entra inclusive, né, a quebra de gelo, o desenvolvimento do vínculo, porque eu brinco com eles, né? Academia é terapêutico? Comer um doce é terapêutico? Ir no bar fazer um happy hour com as amigas é terapêutico?
e eu vou construindo essa ideia com eles do que é terapêutico, do que é terapia, do porquê que a minha terapia ela tem a visão de ajudar na parte cognitiva e na parte comportamental. Então eu vou psicoeducando cada um desses elementos. Então vamos lá. O que é terapia, galera? A terapia, ela nos remete aí, se você jogar lá no Google, você vai perceber que remete muito ao conceito de cura. E aí eu já entro com uma psicoeducação com o meu paciente, né? A nossa terapia, aliás, nenhuma terapia em relação à vida mental, né, à saúde emocional, ela visa a cura, né? Nós não estamos aqui visualizando, buscando um sentido de cura ao paciente. O que nós estamos buscando é uma redução de sintomas significativos que estão causando ali grandes prejuízos na vida do meu paciente. Então eu psicoeduco o meu paciente que o nosso objetivo não é curá-lo, até porque não existe cura em transtornos mentais. Então o que nós iremos trabalhar é o desenvolvimento dele, é ensinar o paciente a lidar com as suas dificuldades, porque ele terá dificuldades para o resto da vida, todo ser humano tem, ainda mais em relação às questões emocionais. Então, o tempo todo, nós temos emoções aí a serem trabalhadas. Então, eu psicoeduco ele sobre o sentido da palavra terapia. Terapia vem de melhora, de desenvolvimento, de mudanças, de uma busca por uma vida melhor. Então, terapia é isso, você melhorar sintomas, você aprender a lidar com sintomas. Fiz esse processo de psicoeducação da terapia, eu peço para ele guardar o significado disso. Então, eu falo para ele, guarda aí, muito bem guardadinho, o que é terapia, né? A gente já entendeu, então, que terapia é um processo de desenvolvimento, é a busca pela sua melhora, é a busca por uma qualidade de vida, né? Por uma vida mais saudável. Agora, o que será que é a palavra cognitivo? Quando eu utilizo esse termo, o que te faz pensar sobre isso? Gente, cognitivo, de maneira muito fácil para o paciente entender. Você vai ali na base. O que é cognitivo? É aquilo que se passa dentro da sua mente. Cognitivo é aquilo que você pensa. Cognitivo é aquilo que nós não estamos vendo. Cognitivo é tudo aquilo que acontece no processamento psicológico. Então, cognitivo são os seus pensamentos, as suas emoções, as suas memórias, aquilo que você lembra, os significados das coisas. Então, é tudo aquilo que está dentro da sua mente. É aquilo que nós não estamos vendo. A única pessoa que tem acesso às cognições do paciente é ele mesmo. Ele nos conta algumas, né? Ele nos conta, mas o acesso ali na sua integralidade só acontece dentro da mente humana de cada um de nós. Então você vai psicoeducar ele sobre essa palavrinha cognitivo, aquilo que se passa, aquilo que acontece dentro da nossa mentalidade, dentro aqui da nossa cabecinha. Alguns terapeutas irão utilizar aí alguns desenhos para isso e fiquem à vontade, sejam criativos. Você pode pegar, por exemplo, o desenho de um cérebro e falar para ele que aquilo ali é um cérebro, mas dentro do cérebro acontecem alguns processamentos, que é o funcionamento ali da nossa mentalidade. Gente, agora eu peço para o paciente guardar esse significado também, que nós vamos juntar isso daqui a pouco. Terapia cognitivo comportamental. O comportamental é aquilo que nós fazemos. São os nossos comportamentos. Então, eu brinco com o paciente, se você levantar aí agora e dar 10 pulinhos, isso é um comportamento. Se você levantar daqui e ir embora porque você não tá gostando da minha terapia, isso é um comportamento. Se você desligar o telefone na minha cara, isso é um comportamento. Então, comportamento é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós executamos com o nosso corpo. Lá há algumas linhas terapêuticas, inclusive dentro da TCC, algumas psicoeducações que explicam o comportamento de uma maneira diferente, né? Que fala que algumas emoções, elas também são comportamentos. Gente, vamos pelo básico para ensinar o nosso paciente? Vamos pelo fácil para ensinar o nosso paciente? Porque o nosso objetivo na terapia é ajudar ele terapeuticamente, né? Ajudar ele a melhorar os aspectos cognitivos e comportamentais. Então, não tem muito segredo nesse processo de psicoeducação. Não precisa enfeitar muito, não precisa ser muito técnico, não precisa utilizar terminologias muito difíceis para esse paciente. Ao longo das sessões, nós iremos melhorar essas psicoeducações. Porque, igual eu citei, todo terapeuta, em todas as sessões, irá psicoeducar. Então, ao longo das sessões, a gente vai aprofundando um pouco mais sobre isso.
Então, agora vamos juntar as palavrinhas junto com o meu paciente. A terapia cognitivo-comportamental, então, ela vai tratar, ela vai melhorar aquilo que está dentro da nossa mentalidade, que é essa parte cognitiva, e ela irá ajudar o paciente a ajustar, a adaptar, a buscar comportamentos mais saudáveis e mais benéficos para a vida dele. Gente, aqui eu já joguei direto aqui para vocês, mas vocês podem perguntar para o paciente: olha, eu te ensinei os 3 conceitos. O que você acha, então, que é a terapia cognitivo-comportamental? O que te faz pensar agora, depois que eu te ensinei essas 3 questões? Construa com o paciente. A TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai ajudar o paciente a melhorar os seus pensamentos, a ter pensamentos mais adaptativos, mais saudáveis, pensamentos que condizem mais com a realidade do que com o fruto da imaginação desse paciente. Aí, nesse momento aqui, se você utilizar esse termo, entra e faz a psicoeducação. Então, na sessão, nós precisamos estarmos atentos ao que nós estamos passando ao paciente. Porque eu não posso passar uma coisa para ele e não psicoeducar. Então, quando eu falo sobre essa questão da imaginação, eu vou mostrar para ele o porquê que eu utilizei esse termo e como isso funciona, tá? Então, fiquem atentos a isso. Então, a TCC, nesse modelo cognitivo-comportamental, que já eu vou te explicar, ela ajuda o paciente a melhorar ali o seu funcionamento mental. Tanto nesse movimento de pensamentos, aquilo que se passa aqui dentro, quanto no formato das nossas emoções, na regulação emocional, em como nós nos sentimos, e também ajustar os comportamentos. Comportamentos esses que eu e você aqui juntos, nós iremos descobrir quais são aqueles que funcionam muito bem e que te ajudam e que fazem com que você tenha boas habilidades aí no seu dia a dia, saiba resolver problemas e também ajudar a desenvolver melhor aqueles comportamentos que te prejudicam. E eu e você juntos aqui iremos descobrir, inclusive, quais são. Então, percebe que o tempo todo eu estou batendo um papo com o meu paciente. Eu não tô ali falando sozinho igual eu tô aqui hoje. Né? Até eu nem gosto muito disso aqui, eu gosto muito mais dos aulões ao vivo, porque assim eu posso conversar um pouco diretamente com vocês. Então, na sessão com o meu paciente é exatamente assim que funciona. Eu bato um papo com ele, eu converso com ele, eu discuto com ele sobre os conceitos, porque eu quero que ele realmente aprenda. Eu quero, gente, despertar a curiosidade nele, para que ele olhe e fale: cara, como é que ela vai fazer isso então? Será que na próxima sessão ela vai me falar mais disso? Ela falou pra mim que vai me ensinar quais são os meus comportamentos que estão desadaptativos, que estão me trazendo prejuízo. E eu quero aprender sobre isso. Então, a psicoeducação bem feita faz com que o paciente fique curioso, faz com que ele chegue em casa e conte pra mãe dele, pro pai dele, pro amigo, pro melhor amigo, pra esposa. Então, esse é meu objetivo, plantar algumas sementinhas ali no meu paciente, plantar ideias de desejo nele. Eu quero que ele fique em terapia comigo, eu quero que ele se interesse pelo tratamento, eu quero que ele perceba que eu sei do que eu tô falando e que eu, sabendo do que eu estou falando, eu posso ajudá-lo de alguma forma. Gente, por ser uma terapia, né, que se preocupa com o ser humano como um todo, porque, ó, percebe, eu vou trabalhar o que tá aqui e aquilo que o paciente faz. Nós visamos ajudar o paciente a ajustar aquilo que não tá bom, ajustar aquilo que não tá funcionando bem. Então, ele precisa saber disso. É por isso que é tão importante que você saiba o que é a terapia cognitivo-comportamental, para você conseguir fazer essa psicoeducação. É por isso que eu te passei o exercício inicial de você responder para você o que é a TCC para você. Por que você escolheu ela? Por que você acha que ela é a melhor? Né? Porque você deve achar que ela é a melhor, por isso que você escolheu. Então é isso. Por ser uma terapia que se preocupa com o ser humano como um todo, na parte cognitiva, na parte comportamental, nós visamos ajudar aquilo que não funciona bem. E nós também ensinamos, né, o paciente a usar mais as suas habilidades funcionais, a usar mais aquelas habilidades que já funcionam muito bem na vida dele e ajustar aquilo que não está funcionando bem, né? Então, o nosso viés aí é sempre buscar, junto com o paciente, uma vida mais equilibrada, mais saudável e, principalmente, mais realista. Regular as suas emoções de acordo com a realidade e não de acordo com aquele funcionamento distorcido que ele, na sessão, irá conhecer bem de pertinho. Então, gente, isso aqui que eu fiz é uma psicoeducação sobre a terapia cognitivo-comportamental. Agora, vamos falar um pouco
com o nosso paciente sobre o modelo cognitivo comportamental. Gente, facilitem ao máximo essa psicoeducação com os pacientes de vocês, tá? Ao máximo. Gente, novamente, o que é o modelo cognitivo comportamental para você? O que você entendeu? O que você entendeu do modelo cognitivo comportamental? Então, quando você estuda, pega lá os livros de TCC, o que você entende pelo modelo cognitivo comportamental? É aquilo que você entende que você irá trazer para a sessão. É o que você compreendeu. Para você, o que é o modelo cognitivo comportamental? Como que eu vou pegar esse conteúdo que eu compreendi aqui e passar para o meu paciente? Percebe o quanto bate muito naquela tecla que eu brigo constantemente com vocês? Façam autoterapia. Façam autoterapia. É porque na autoterapia você vai aprendendo a fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje. Você vai aprender a fazer o processo de psicoeducação com o seu paciente porque você está vivendo aquilo na pele. Então, para você, o que é o modelo cognitivo comportamental? O modelo cognitivo comportamental é o funcionamento da mente humana. É o modelo que acontece aqui dentro, ó, que faz com que o paciente funcione de determinadas maneiras. Então, o modelo cognitivo comportamental é o funcionamento da mentalidade humana, como a nossa mente funciona diante das situações, tá? Todo ser humano funciona do mesmo jeito. Lá, mas e as distorções? Mas e os padrões? Sim, eles existem. Mas a base do modelo cognitivo, ele é o mesmo. Então, todo mundo vive situações, todo mundo pensa, todo mundo se emociona, todo mundo sente, né, a parte emocional e sentimental, e todo mundo se comporta. Esse é o modelo cognitivo comportamental, tá? É como a nossa mente funciona. Então, todo mundo pensa, todo mundo sente, todo mundo se comporta diante das situações da vida. Então, acontecem situações e eu interpreto essas situações diante do meu modelo cognitivo comportamental. Eu acho, assim, ó, impossível fazer uma psicoeducação do modelo cognitivo comportamental sem o desenho do modelo cognitivo comportamental. Qual desenho? O desenho dos livros, o desenho que você acha no Google, o desenho que eu tenho certeza que você, terapeuta dedicada que é, ou dedicado que é, irá entrar lá no Canva e irá elaborar o seu modelo personalizado para você oferecer aos seus pacientes, né? Entregar para ele um conteúdo de valor, entregar para ele um material muito bem feito para que ele entenda e para que ele veja o quanto você é dedicada no seu trabalho. Então, parem de pegar coisas prontas na internet e montem os materiais de vocês. Então, eu tenho ali ao lado da mesa do meu paciente 2 modelos cognitivos comportamentais e eu separei eles aqui para vocês e lá no meu Instagram vocês têm acesso a isso, tá? Eu tenho esse desenho bem bonito aqui, que é onde eu vou psicoeducar cada elemento dele, mostrar como é que isso aqui funciona na nossa mente. Sobre cada elemento desse aqui, eu irei disponibilizar para vocês em algum outro momento uma aula sobre cada elemento. Para quem tá lá no clubinho da TCC, para quem é meu supervisionando e está lá dentro da comunidade exclusiva deles, já tem aulas lá falando um pouco sobre esses elementos. Então eu tenho esse e eu tenho esse que tem aqui as flechinhas com os exemplos, tá? Então, eu gosto de explicar, de mostrar para o paciente o modelo na qual ele funciona, na qual o ser humano funciona através de desenhos. Quando é no online, eu compartilho a tela com o paciente com os mesmos desenhos que eu tenho aqui, tá? Vocês vão mostrar para o paciente, através de um exemplo que ele trouxe ali em sessão, o modelo cognitivo comportamental dele. Se o paciente não trouxe ou você não conseguiu captar um modelo que o paciente apresenta, você pode utilizar o próprio exemplo da sessão. Então, fulano, nós estamos aqui agora vivenciando uma situação. E aí, diante dessa situação, você está aí com o seu modelo cognitivo em ação, assim como eu, do lado de cá, também estou com o meu modelo cognitivo em ação. São 2 modelos diferentes. E aí o seu aí dentro, né, dentro da sua mentalidade, dentro aí das suas cognições, você está tendo nesse exato momento alguns pensamentos. Acredito eu que você possa estar tendo alguns pensamentos em relação aos meus comportamentos, ou em relação ao que eu estou te ensinando, ou em relação à terapia, ou ao seu futuro, ou até mesmo no que você vai preparar para o jantar hoje.
Tudo isso que está se passando aí dentro da sua mente nesse exato momento são pensamentos, são cognições. E diante dessas cognições que você está vivenciando aqui, nessa situação que nós estamos vivendo, você também está tendo algumas emoções, você está sentindo coisas. Você consegue, fulano, identificar para mim uma emoção que você está tendo aí nesse momento? Alguns pacientes irão falar curiosidade. Alguns pacientes irão falar, eu estou preocupado, porque eu não sei se eu estou entendendo muito bem. Então, ele está te dando feedback, você vai entrar, vai verificar o que você não entendeu. Eu te explico novamente. Então, você vai usar ali a própria sessão para psicoeducar o paciente sobre o modelo cognitivo comportamental. Para o meu paciente, geralmente eu falo para ele, é aqui na terapia que você irá conhecer de pertinho, que você irá desenvolver o seu processo de autoconhecimento sobre como você funciona. Todos nós queremos ter mais autoconhecimento. E aí, esse autoconhecimento é exatamente o resultado, né? É a habilidade que você irá desenvolver sobre o seu próprio padrão de funcionamento. E aí, meu pacientezinho, o que nós vamos descobrir aqui juntos é que nós temos padrões, né, de modelos cognitivos, jeitos de funcionar que são saudáveis, que você tem, com certeza você tem, eu também tenho, e nós também iremos descobrir aqueles que te causam sofrimento. E aí você pode usar um exemplo que ele te trouxe ali, a demanda dele, e mostrar para ele o porquê que você está citando isso. E aí aqui na terapia, meu pacientezinho, nós iremos descobrir esses padrões, porque lembra que o objetivo da terapia cognitivo-comportamental é modificar esse funcionamento, ajudar a você a vivenciar situações mais saudáveis, a ter pensamentos mais saudáveis, a ter emoções mais equilibradas e mais reguladas e a ajustar os comportamentos que te trazem prejuízos. Terapia cognitivo-comportamental. Então, nós iremos trabalhar dentro desse modelo cognitivo-comportamental. Gente, tá fazendo sentido? Eu quero muito que você, nesse momento, anote aí no seu caderninho que você me deve uma tarefinha. Você vai responder essas duas perguntas, né? O que é terapia cognitivo-comportamental e o que é o modelo cognitivo-comportamental para você, terapeuta, e você irá me enviar lá no meu Instagram. Eu quero saber de vocês, né? Qual é o estilo de psicoeducação que vocês irão adotar nas sessões com os pacientes que vocês já têm ou aqueles que irão chegar em seus consultórios em breve. Então, é isso, gente. É assim que eu gosto de construir esse processo de psicoeducação. E aí, só uma observação para a gente ir encerrando, né? É necessário também psicoeducar sobre os elementos do modelo cognitivo-comportamental. Quais elementos? Esses aqui? Esses aqui. Deixa eu ver por onde começa aqui no meu. Situação, pensamentos, emoções, comportamentos e consequências, tá? Esse é o modelinho cognitivo básico. Por que eu falo que é importante psicoeducar sobre cada um deles? Porque no processo terapêutico nós iremos trabalhar cada um deles. Só que isso eu já não faço na primeira sessão de imediato, tá? Porque os elementos eu irei introduzir ao longo do processo. Então, conforme o processo for acontecendo e os elementos forem vindo à tona diante do meu raciocínio clínico, eu faço a psicoeducação muito bem feita de cada elemento. E é igual eu citei, conforme ali, né, o processo ele vai acontecendo, você tá psicoeducando o tempo todo. Então, ali na primeira sessão, às vezes eu falo um pouco sobre pensamento, eu cito um pouco das emoções, mas de maneira muito pontual, porque nesse momento eu só quero que o meu paciente compreenda onde é que ele está se enfiando, qual é o tratamento que ele está escolhendo e como é que nós vamos ajudá-lo, né? Porque o nosso objetivo é também gerar esperança no meu paciente. Então, é isso, galera. Conforme o processo vai acontecendo, você, terapeuta, irá tendo aí, né, a obrigação de ir lapidando os conceitos da terapia cognitivo-comportamental. Você está ensinando o seu paciente, até porque lá no final, o objetivo é que ele seja o próprio terapeuta dele. Galera, então é isso. Eu espero que esse aulão te ajude de alguma forma. Eu espero verdadeiramente que você consiga elaborar uma boa psicoeducação já para o primeiro contato com o seu paciente. Eu espero de vocês um pequeno favor, né? Que vocês possam, depois que assistirem essa aula, além de fazerem a tarefinha que eu passei, que vocês, com muito carinho, me enviem um feedback sobre esse aulão. Eu quero saber o que vocês pensam sobre as aulas que eu ofereço para vocês. Eu posso contar com isso? Eu posso esperar esse feedback de vocês? Gente, então é isso. Um grande abraço aí
bons estudos e bons exercícios em relação ao nosso trabalho enquanto terapeutas. Um abraço mesmo e até a próxima!